Patrícia França, mas Sim, vamos lá. Vamos. Como começou tudo isso, Patrícia França? Você é uma atriz maravilhosa, como o Sérgio falou, protagonista de muitas novelas, muitas histórias bonitas que você contou para todo esse Brasil. Mas como é que começou a Patrícia atriz? Eu comecei aos 8 anos de idade na escola em que eu estudava. Eu saía para o recreio, né? Dava a hora do recreio, na nossa época era recreio. Recreio, é. Então, o que é que acontece? Nossa eu sempre época fui é muito... fogo de falar isso, bicho. Assinatura era recreio, imagina a minha. Pô, ela veio pra derrubar o bagulho, né, meu irmão? Pô, minha época, ela novinha, você deve ter 20 e poucos anos. A minha, então... 20 e Não poucos. tenho, não. Queria eu ter 20 e poucos anos. Cadeia, né, meu irmão? Na hora do intervalo, vamos deixar assim, é então, melhor, né? Intervalo. Na hora do intervalo, eu sempre fui muito curiosa, então eu estava ali perto da cantina, vi uma porta enorme, quer dizer, não deve ser tão enorme, mas eu pequenininha, era enorme, né? Tinha uma fresta, eu resolvi entrar. Quando eu entrei, tinha uma galera, assim, alunos mais velhos, né? Então, os garotos vestidos de senhor, de 1700, senhor roupa de época. Roupa de época. As meninas vestidas também com roupa de época, enfim. Aquilo, eu fiquei fascinada com aquilo. E sempre quis ser atriz desde antes disso. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser atriz. Olha só. E aí eu vi que tinha uma senhora que estava liderando aquela galera ali. Aí eu fui nela. Eu falei, tia, isso é teatro? E ela apertou minhas bochechas, ela era professora de arte, dava aula para os alunos do ginásio e científica, a gente falava científico na época. Também sou dessa época. E aí ela falou assim, e apertava minhas bochechas, eu falei, deixa eu fazer teatro, deixa, eu queria tanto. Não, mas não pode. Ela trabalhava com os alunos, científico e ginásio, eu era do primário ainda, eu tinha 8 anos. Era muito pequena. Aquilo me fascinou. Ela estava ensaiando nada mais, nada menos que Casa Grande Senzala, olha só, de Gilberto Freire. Uhum. E eu fiquei louca, eu dormia pensando naquilo, voltei para a sala de aula, todo dia eu ia lá. Aí ela conseguiu me colocar no grupo de dança, porque tinha um grupo de dança também da escola, uma escola pública, Alfredo Freire, no subúrbio de Recife. Ela me botou no grupo de dança. Aí eu comecei a fazer parte do grupo de dança, mas todo dia eu ia, puxava a barra da saia dela. Dona Ilza, professora de artes e atriz. E aí eu dizia, deixa eu fazer. Mas não pode. Ela me enrolava, ela não queria dizer não e tal. Um belo dia, eu estava em sala de aula, isso eu já estava na 4ª série. E aí alguém chega e fala assim, olha, a Patrícia precisa sair de sala. É urgente, ela tem que comparecer ao pavilhão. A professora ficou brava porque alguém foi no ouvido. A professora explicou o que era, a diretora estava presente e tudo. Na certa, Dona Ilza pediu encarecidamente. Lá vou eu. Aí leva, a professora ficou chateada, a professora Ana Lúcia. E eu sempre fui uma aluna aplicada, sempre fui líder de turma aplicada. A professora Patrícia, o teatro está atrapalhando sua vida. Eu fiquei mal, mas... foi por uma boa causa. Fui. E quando eu cheguei no pavilhão, tá a Dona Ilza. Olha, é o seguinte, você vai fazer esse papel aqui. Era a protagonista de uma... Porra, quem nasceu pra isso, bicho? Aí, não tem jeito. Eu pequenininha. Era a protagonista de uma peça. Eles estavam comemorando o Dia do Folclore. Chamada A Lenda do Rio Amazonas. Eu faria o papel da Lua. Olha que legal. E era tudo muito simples, né? A gente não tinha dinheiro, escola pública. Eu lembro que o figurino era o maiozinho preto que usava para tudo, para aula de dança, para tudo. Era o maiozinho preto e a máscara que era de cartolina, de uma meia-lua, com papel laminado por cima. Oh, meu Deus. E aí ela disse, olha, é o seguinte, a atriz que ia fazer... eu não me lembro se tinha adoecido, eu não me lembro se... não sei o que aconteceu, mas a menina não podia mais fazer. E ela me colocou. E já ela ali segurou você estreou. a onda, ela segurou a onda, porque eu era uma aluna do primário. E ali eu estreiei. Olha só, isso você tinha quantos anos? Aí eu ainda estava 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. E já? foi, cara, um sonho. Aí, em paralelo, ela estava ensaiando Casa Grande Senzala. Que você acompanhava lá. Ela deu um jeito de eu fazer uma participação em Casa Grande Senzala. Olha, na peça. Que legal. Eu fazia o Gilberto Freire criança.
Que Eu tinha ótimo. cortado o cabelo curtinho, Aham. aí ela me colocou. Tudo Como que ela menina. podia me colocar, ela colocava. Minha mãe não podia me acompanhar, ela pediu autorização para minha mãe. Eu devo o que eu sou hoje a essa mulher. Dona Ilza Olha, não Dona está mais Ilza entre não nós. está mais, mas com Mas eu certeza devo está. a ela. Ela entendeu que era um sonho e transformou meu sonho em realidade. Não tenho dúvida disso. E a minha história, a partir desse momento, é uma história linda. Linda. É uma história de Conte sonho pra mesmo. gente. Daí em diante, ela começou a me colocar em tudo que ela podia, né? Aham. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer... Ela me colocou num desses concursos de talentos infantis. E ela disse assim, bom, você não vai cantar, você vai dublar e vai fazer a mise-en-scène toda dessa canção. Que é uma canção do Vinícius, aquela da Corujinha, é uma canção para criança. Aham. Que a Elis cantou no especial da Globo. Sei. E eu fazia toda a mise-en-scène. E a letra da canção diz isso, né? Corujinha, todo mundo quis te ver, toda vez que tua carinha aparece na TV. Quer dizer, mais tarde eu virei Olha a menina só, que saiu de cara. Recife e todo mundo queria ver. Porque era aquela menina de coisa Recife que doida. fazia teatro ali, os comerciais locais, e aí vai para o Rio e vira estrela da Globo e Pois todo mundo é. queria ver quem é a menina. Quem é Eu essa? ouvi essa canção recentemente, eu chorava que nem criança. Como é que é a música? Como é que é a música? Corujinha? Corujinha, corujinha, todo mundo que te vê, toda vez que tua carinha aparece na TV. Tá vendo, Rabelo? Ainda tem uma voz linda, né? Porque ela canta, Olha, né? é tão Sérgio? linda. A Elis cantando isso, é de chorar. E eu chorava, cara, ouvindo isso, essa imagem recentemente, que eu comecei a lembrar da história, né? Que E, legal. daí foi... Mas Porque depois disso, o que aconteceu? Ela saiu da escola. Ah. Ela já estava perto de aposentar, saiu da escola, mas a gente não perdeu contato com ela. Eu e meus colegas de turma. Falei, o que eu faço agora? Agora eu não tenho mais minha mãe de teatro, o que eu vou fazer? Eu, muito criança ainda, minha mãe não podia me acompanhar, não tinha curso para criança de teatro lá em Recife. Não, mas em Recife, é. Não é? Aí, o que eu fiz? Eu fazia assim, a professora dava um assunto em sala, eu fazia assim, posso fazer em forma de teatro? A professora adorava. Então, por exemplo, vamos falar sobre... É o sistema Braille, né? Aquela De que Braille, é de leitura pela mão. para as pessoas com Deficiente deficiência visual. Isso. com deficiência visual. Então, por exemplo, eu pegava o assunto e ia para a biblioteca. Naquela época, a gente tinha que ir para a biblioteca. Para enciclopédia. Tinha Google, A né? Barça. Barça, Pô, Barça. Aí, Barça. não, Barça. mas eu ia para a biblioteca pública de Recife mesmo. Então, eu me lembro bem dessa cena, eu na biblioteca lendo, fazendo o resumo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aquele resumo, eu tinha visto um especial, não sei se vocês lembram, com o Oberdan, eu acho que é Oberdan esse. Júnior. Oberdan, Claro, que ele meu fazia, colega, meu ele amigo. fazia um menino que tinha deficiência menino visual. Ele com lembro. o olhão azul, lindo, ele Lembro. arrebentou. E eu vi Oberdan. aquilo, fiquei fascinada, até porque ele era uma criança. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma peça. Aí eu peguei o assunto, isso eu já estava com uns 11, 12 anos. Peguei o assunto, juntei, dei uma plagiada lá no especial da Globo, juntei, consegui fazer uma peça com diálogos. Peguei os alunos, dividi os diálogos, os alunos que eram do meu grupo, a gente fez uma peça. Olha E eu só. fazia a menina portadora de deficiência visual, ganhei prêmio. O que eu fiz? Eu encenei para a escola, para o pavilhão, no pavilhão, Aham. e depois a gente se inscreveu num festival de teatro de bairro. Porque na época havia um movimento teatral imenso em Recife. E eu ganhei prêmio. A minha amiga ganhou prêmio de atriz coadjuvante. Ela tinha um papel que era meio de comédia, era meio vilã, meio comediante, o que ela fazia. E aí, o que eu podia fazer, eu fazia com os alunos da turma. Eu dirigia meus colegas, os meninos enormes, eu bem pequenininho, eu dirigia eles. Fala mais alto! Era muito bom, era muito bom. E para conseguir o pavilhão, vou só concluir. Isso Pode que é engraçado, concluir, por favor. porque eu ia lá falar com a diretora. Eu não era tão alto, Biru. Eu conseguia alcançar, porque eu não era tão pequena, mas eu lembro que eu ficava no limite falando com ela e ela rindo para mim.
Eu ia pedir o pavilhão, com 9, 10, assim, acho já mais velho, uns 12 anos, eu pedi o pavilhão, para liberar o pavilhão. A senhora pode me dar a chave do pavilhão, por favor? E ela sorria, ela falava assim, como é que eu vou dar uma chave do pavilhão para você, minha filha? Você tinha quantos anos? Tinha 12 anos? Uns 12. Aí eu chegava nos meus amigos, tinha um que era mais desenvolto, George, meu grande amigo, e que era o cara da produção. Toda vez que eu tinha uma ideia, alguém falava assim, corre, George, Patrícia tá tendo uma ideia. E era França, me chamavam de França. França tá tendo uma ideia, porque ele que produzia, ele fazia tudo acontecer. E aí eu falava, George, fala com a professora, porque eu já tinha ido falar com a diretora, eu falava, cara, fala você agora. Aí ele ia, falava com a professora, aí a professora falava com a diretora, aí a gente conseguiu o pavilhão. Conseguimos o pavilhão, para se apresentar no pavilhão. Bom produtor, o garoto. Ele era ótimo, Pois é. ele era ótimo. E aí, mais tarde, já com Dona Ilza, isso com 14 anos, a gente estreia no Teatro de Santa Isabel uma peça chamada A Menina que Queria Dançar. Dona Ilza reúne os alunos ali do Alfredo, eu ajudei a escalar o elenco, botei George, meu amigo, uma outra amiga, Rosana, que não era da escola, uma outra da turma, Silvia. Então, fizemos uma peça chamada A Menina que Queria Dançar, que era escrita pelo Marcelino, que era um dos alunos de Dona Ilza, já mais velho, que foi para São Paulo e virou um roteirista maravilhoso, um cara que escreve, ele é incrível, Marcelino Juvencio Freire. Que legal. Fez sucesso escrevendo também. E a gente foi para o Teatro de Santa Isabel. Como a gente não tinha grana, então o que acontece? A gente... ensaiava no quintal da Dona Ilza, no subúrbio de Recife. Dona ali. Ilza é um barato, hein, A cara? gente ensaiava no quintal dela. Como o George demorava para entrar em cena, ele era o vilão da peça, aí eu era a protagonista. Ô, Rabelo. Pô, quem era a garota, a menina que não conseguia Eu dançar? para Quem? fazer a pergunta, mas qual papel que você fez? Pô, era a menina que não conseguia dançar? Aí o George, ele é hilário, porque o George ficava em cima de uma árvore, no quintal dela, comendo fruta, e a gente saía. Não dava a hora do George entrar, ele não se descia da árvore. E ela dava bronca, e a gente jogava coisa nele para ele descer da árvore. Enfim, a gente ensaiou assim quando estreamos. Foi maravilhoso, também ganhamos prêmio. A gente era tão criança, e naquela época, 14 anos, a gente era criança mesmo, né? Tinha a gente era tão criança. Não que tinha essa informação que as crianças hoje têm. A gente brincava de aquelas- esconde-esconde no teatro, só para você ter uma ideia. Pois é. Muito legal. E minha infância foi isso, regada a teatro. Para mim, teatro era uma brincadeira, E apesar de eu levar muito a sério.